Mas quando você fala a gente tem que acreditar nisso, já não há um descolamento da realidade? Porque se a gente tem que acreditar é porque, de fato, isso não aconteceria. Não, é que eu digo isso como uma resposta no sentido de que eu não poderia não acreditar nisso, para ser mais preciso, com todo o trabalho que a gente está tendo. Porque se esse é o trabalho das nossas vidas, a gente está botando o coração nisso, naturalmente a crença tem que ser muito forte. Mas eu quero saber, há viabilidade para isso? Tem que ter e terá. Não, tem que ter não, eu quero saber se tem. É porque eu tenho que ter, é um ato de vontade. Se eu ficar olhando estatística, nós somos um grupo minoritário. Só que eu não sou um olhador de estatística. Não existe nada mais forte do que a vontade humana. Daqui a pouco, eu não quero parecer filósofo aqui, mas daqui a pouco vem as inteligências artificiais, elas vão substituir boa parte da nossa capacidade técnica em muitas coisas. A única coisa que vai restar para o ser humano é a capacidade de sonhar e a vontade de realizar. Então, graças à nossa vontade, a gente fez o impeachment da Dilma quando era muito improvável. Graças à nossa vontade, a gente sobreviveu à pressão que o bolsonarismo fez contra nós, o cancelamento, a imposição de uma direita única. Aquilo foi um ato de vontade, foi uma teimosia. Graças à nossa vontade, nossa teimosia, a gente criou um partido. E olhando o Brasil hoje, você entende que o impeachment da Dilma resolveu o problema? Não, porque não existe fim da história. O impeachment da Dilma não resolveria nada, mas o impeachment da Dilma era necessário naquela época para afirmar, inclusive, uma posição contrária a não só a pedalada fiscal, isso aqui não é sobre pedalada fiscal, a um tipo de governança corrupta que a gente tinha na mão do PT naquele período. Naturalmente, as decisões que nós, enquanto brasileiros, tomamos no pós-impeachment foram ruins. Elegeram o Bolsonaro como um líder disso. Desculpa o termo, deu caca aí, né, para não falar palavrão. E agora a gente lida com as consequências disso. Todos nós lidamos. Agora, o impeachment da Dilma não arrepende em nenhum momento daquilo. Foi um momento de despertar. O problema é, nós despertamos e fizemos besteira. Nós despertamos, pegamos um cara meio bobo aí, oi, tudo bem, sou o Bolsonaro, e botamos lá. Botaram um idiota numa posição importante, o idiota fez o que o idiota faz, cara. Pautas importantíssimas para o país ao longo do projeto dele, né? Mas, acima de tudo, ele pegou todas essas pautas e submeteu à vontade dele. O Bolsonaro pegou toda a agenda daquilo que a gente chamava de direita e grudou nele e destruiu tudo. Tanto que, em todos os termos, a direita saiu menor. A agenda liberal que nós defendemos, ela saiu menor ou maior que o Bolsonaro? A gente não fala mais em reformas em termos liberais com ninguém, todo mundo fica falando isso meio escondido. Quase ninguém produz mais conteúdo em rede social nesses termos. E agora fala, agora o Milei andou com isso na Argentina. No Brasil isso diminuiu. A agenda anticorrupção na direita. Bom, o Bolsonaro tinha uma PEC pró-impunidade que ele votou junto com o PT no governo dele. O Bolsonaro foi um político pró-corrupção no governo dele, pra gente ser claro. Pelo menos que você anda com uma PEC pró-impunidade, que é a PEC que o Centrão queria, o PT queria, e os bolsonaristas estavam votando, quem que combateu ali, ele acabou com aquela agenda. O Bolsonaro me falou, eu acabei com a Lava Jato. Então, se a gente olha os pressupostos daquela direita, o Bolsonaro destruiu tudo. O Bolsonaro ele foi uma lepra para a direita brasileira. E ele transformou o que eram causas, 2015, 2016, veio nas manifestações, eram sobre causas. Que era muito louco num país como o Brasil. E virou sobre o Bolsonaro. Tanto que as pessoas ficam lá orando na Paulista, ai, presidente, as pessoas choram. Na época, antigamente era impeachment, prisão da Dilma, Operação Lava Jato. Hoje é eu te amo, Bolsonaro. Esse cara é um parasita. O preço que esse cara cobrou para a direita brasileira, a gente vai ficar pagando por anos a fio. É uma desgraça. Mas, né, as coisas são como elas são. Gostou desse corte? Por favor, se inscreva, deixe o like e comente.